Muitos ativistas ambientais perceberam que abrandar o ritmo é uma forma de viver de um modo mais sustentável. Vamos entender como simplificar as nossas vidas e pensar criativo pode reduzir o nosso impacto no mundo natural. Olá e bem-vindo ao EcoAfrica. Eu sou Regina Ernesto e estou em Maputo, Moçambique. E antes de mais nada, conheça os destaques de hoje. Uma invenção para sandálias de borracha reciclada no Uganda. Um antigo método de pesca ainda utilizado ao largo da costa da Tunísia. E um artista que acredita que viver da terra é a chave para uma boa vida. Vamos primeiro à República Democrática do Congo, um país que enfrenta vários desafios ambientais, desde o impacto da exploração mineira, da desflorestação e da caça furtiva, até a poluição da água. Fomos até o Lago Kivu, na fronteira com Ruanda, para conhecer um jovem que está a tentar limpá-lo. Vamos conhecê-lo. Josafat Rubenga está de bom humor, apesar de o trabalho que está a fazer hoje não ser propriamente divertido. Há vários anos que vem regularmente ao Lago Kivu, na sua piroga. Juntamente com outros membros da sua equipa do Capacete Verde, recolhe resíduos plásticos. Isto agora é uma rotina para mim. Todas as semanas reservo 4 horas do meu tempo livre para limpar o Lago Kivu. Gosto muito deste lago. Nasci e cresci aqui. Faz parte de quem eu sou hoje. Mas está muito entupido de plástico. O lixo também cobre o rio Kauá, que deságua no Lago Kivu, aqui na cidade de Bukavu. O ambientalista Evelaine Natampaka há muito que monitora o problema. O lixo está a contaminar a água e ele está preocupado com o impacto do agravamento da poluição na vida marinha. As consequências são enormes, não só para a população humana, mas também para a população aquática. Isto devia ser um viveiro para os peixes e as suas crias. Deviam vir para aqui para se reproduzirem. Mas infelizmente é um sítio que já está poluído e por isso estes peixes são obrigados a fugir. A República Democrática do Congo não tem um sistema de recolha de resíduos que funcione. Todos os dias, milhares de toneladas de resíduos plásticos acabam em aterros ilegais ou espalhados pelo local. A situação é igualmente catastrófica em muitas partes do país. Os habitantes notaram um declínio significativo da sabanza, uma sardinha nativa do Lago Kivu. É provável que as populações continuem a diminuir, a menos que o lago seja limpo. Isso teria graves consequências para os que vivem da pesca. Isto torna o trabalho dos Capacete Verde ainda mais importante. Dezenas de lixeiros vasculham a cidade à procura de garrafas de plástico e levam-nas para o ponto de recolha, onde um membro da equipa lhes paga de acordo com a quantidade que recolheram. Um saco de lixo rende menos de €1. Este trabalho ajuda-me muito. Ajuda a minha família. As garrafas são depois selecionadas por marca. O objetivo é convencer os fabricantes a apoiar a iniciativa. O plástico recolhido é depois utilizado como material de construção. Esta plataforma flutuante, produzida a partir de garrafas, foi feita pelos jovens ativistas. O plano é construir um projeto muito maior, baseado no seu modelo. A Tlatopia será uma ilha artificial com mais de 1.200 metros quadrados, no meio do lago. É aqui que vamos instalar a iniciativa chamada Telatopia, um complexo hoteleiro. Terá 6 quartos de hóspedes e um salão polivalente, onde se podem realizar conferências para sensibilizar para o problema da poluição plástica. Mas para que isso aconteça, precisam de recolher 2,5 milhões de garrafas de plástico. Isso vai dar muito trabalho.
mas o Grupo Capacete Verde está determinado. A pesca requer habilidade e paciência, especialmente quando é feita com folhas de palmeira. Bom, pode não parecer muito eficiente como usar redes, mas é um método de pesca antigo que ainda é usado nas Ilhas Kerkena, na Tunísia. Chama-se pesca xerfia e é especialmente amiga do ambiente. O nosso repórter foi até lá descobrir como funciona esta tradição incrível e também entender se pode sobreviver ao contexto do mundo real. O mar é a segunda casa de Alakebor. Pesca com uma técnica antiga, apenas aqui existente, nas Ilhas Kerkena, na Tunísia. Chama-se xerfia e envolve apanhar peixe com folhas de palmeira. Sempre trabalhei no mar. Quando criança pescava com meu pai. Quando terminei os estudos, voltei automaticamente para a pesca. As xerfias são barreiras triangulares. É possível avistar as folhas de palmeiras em torno de todo o arquipélago. As marés levam os peixes até as armadilhas. Ao contrário da pesca de arrasto, a xerfia não prejudica a biodiversidade marinha. As redes não deixam nada escapar. Com as folhas de palmeira, os peixes encontram buracos por onde nadar. O artista mini-guinês não é pescador, mas está fascinado com esta técnica de pesca ancestral. Tradicionalmente, envolve ramos de tamareira que também são parte da herança cultural das Ilhas Kerkena. O artista cria vários produtos utilizando diferentes partes da palmeira. A base da xerfia é uma gaiola. Isso inspirou-me a criar objetos de decoração. Tentei manter o aspecto original. Amini vê-se como embaixador da xerfia. Em 2020, a Unesco declarou-a Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Usava este método sem saber bem como funcionava. Quando aprendi mais, apaixonei-me pelo mar. Hoje em dia, há quem use armadilhas de plástico mais baratas. Outros abandonaram a prática porque consome muito tempo. E a pesca industrial dizimou os estoques de peixe, pelo que a xerfia também diminuiu. Mas alguns pescadores defendem a tradição, sobretudo porque funciona em harmonia com a natureza. Os ramos da palmeira dão abrigo aos peixes. É um método ecológico que preserva e respeita o ambiente. Este pescador acredita que a xerfia vai continuar a resistir, até porque estes peixes têm uma qualidade superior aos da pesca industrial. Os peixes chegam vivos à costa. É por isso que são considerados melhores que os outros. E o peixe de alta qualidade é uma fonte de rendimento importante para o arquipélago e um atrativo para os turistas. Para Alakebor, a xerfia é mais do que um negócio. Faz parte da identidade cultural única de Kerkena, que corre o risco de desaparecer. Todos os nossos antepassados tinham uma xerfia, construíram-na nos meses do verão. Hoje, ter uma implica ter recursos financeiros. E muitos não podem ou não querem investir. Por isso a xerfia tende a desaparecer, apesar de ser tão sustentável. Da pesca tradicional à agricultura moderna. Os agricultores de todo o mundo estão zangados e têm por isso saído à rua para protestar. Mas quais são as razões da sua raiva? O que querem exatamente e o que os une? E especialmente o que o clima tem a ver com isto? Vamos começar a nossa investigação na Europa.
Os agricultores têm protestado sem parar por toda a Europa, de Portugal à Letônia, a Romênia e França. Há tantas regras específicas da União Europeia e no final já não podemos produzir a preços baixos. Queremos que as coisas mudem, porque é a nossa paixão. Em França e na Alemanha, as manifestações centraram-se na redução dos subsídios ao gasóleo. Se perdermos os subsídios agora, não sei como é que vamos conseguir pagar as contas. Os agricultores da Grécia ainda estão a recuperar das inundações de 2023. Na Hungria e na Polônia, os agricultores estão irritados com as importações de cereais baratos da Ucrânia. Após a invasão da Rússia, a UE renunciou aos direitos aduaneiros sobre os cereais e produtos ucranianos. O governo não fala conosco, por isso viemos a Varsóvia para mostrar o poder dos agricultores. Quer se trate de subsídios ao gasóleo, de danos causados pelas cheias ou de importações de cereais, os agricultores sentem-se abandonados pelos seus governos. É um facto que ao longo do tempo a agricultura tende a diminuir em relação a outros setores econômicos. Stefan von Kraumann-Tabaudel é economista especializado em política agrícola e consultor do Banco Mundial. E isto é, na verdade, em quase todo o mundo. Não me lembro de nenhuma exceção. Na Europa, as explorações agrícolas estão a morrer. Diminuíram cerca de 1/3 desde 2005. Em todo o mundo, os agricultores enfrentam taxas mais elevadas de problemas de saúde mental do que o público em geral. Na Europa e no GUA, a população agrícola tem registrado taxas de suicídio elevadas. Ser agricultor não é apenas ter o trabalho de agricultor, mas dar tudo de si. Marie von Meyer-Hofer investiga o lado social dos sistemas alimentares sustentáveis. É um modo de vida e é por isso que é tão emocional. Os pequenos agricultores debatem-se com a perda de relevância no nosso sistema econômico, que em muitos aspectos está contra eles. A riqueza ao longo da cadeia de valor não é distribuída de forma justa. Ivan Ivanov defende os agricultores e os trabalhadores agrícolas europeus. Os retalhistas e os grandes fabricantes de alimentos estão a ficar com a maior parte do valor produzido no setor agroalimentar. E os agricultores e os trabalhadores agrícolas estão na base desta cadeia de valor. Um inquérito da Comissão Europeia revelou que quase todos os fornecedores das cadeias alimentares da UE declararam ter sido vítimas de pelo menos uma forma de prática comercial desleal. Estes preços miseráveis encostam-nos à parede. As empresas não querem saber de nada e só querem saber de preços. Depois, há os acordos comerciais internacionais, como a proposta de acordo UE-Mercosul com os países da América Latina. Estamos a permitir a entrada de alimentos que não são produzidos da forma como os produzimos aqui. As negociações de preços com os supermercados e os fabricantes não estão a correr bem. Pedimos que tudo isto seja posto em cima da mesa e que sejam dadas respostas rápidas e concretas. O alvo dessa frustração é geralmente a Comissão Europeia em Bruxelas, que controla outra coisa de que os agricultores se ressentem, a política agrícola comum. O sistema foi lançado em 1962 para fazer face à escassez de alimentos na Europa no pós-guerra. Quase 3/4 do orçamento da PAC destinam-se a pagamentos diretos aos agricultores, mas são calculados apenas com base na dimensão da exploração agrícola. Isso significa que a política recompensa as explorações industriais, que tendem a ser empresas de monocultura. E a maioria das explorações agrícolas europeias são pequenas explorações familiares envelhecidas, com menos de 5 hectares de terra. A geração mais nova tem medo. Muitos perguntam se a lei for implementada como planeado, conseguirão arranjar emprego mais tarde. E como se não bastasse, ainda há metas climáticas. A agricultura é responsável por mais de 10% do total das emissões de gases com efeito de estufa da UE.
Em relação à dimensão ou à importância econômica global do setor, este produz uma percentagem desproporcional de gases com efeito de estufa. A Comissão Europeia respondeu com um pacto ecológico para tornar os sistemas alimentares mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Podemos dar-nos ao luxo de pensar em questões adicionais como a proteção ambiental, a biodiversidade e as questões éticas. Muitos dos protestos têm como alvo as políticas do Pacto Ecológico Europeu, como a eliminação gradual dos subsídios ao gasóleo, a redução da utilização de fertilizantes e pesticidas e a reserva de terras para a biodiversidade. O problema desta política é que é um pouco esquizofrênica. Se é para ser um apoio ao rendimento, então pensamos que deveríamos estar a visar mais as explorações menores com baixos rendimentos e não as grandes explorações. Mas se a política é reduzir o impacto da agricultura no clima? Uma grande exploração agrícola deveria receber mais pagamentos, porque uma grande exploração agrícola afeta o ambiente num número muito maior de hectares. Os protestos tiveram algum efeito. A França desistiu da redução dos subsídios aos combustíveis e a UE abandonou um plano para reduzir os pesticidas. E o apoio comercial da UE à Ucrânia contém agora uma medida para evitar que demasiados produtos ucranianos sejam vendidos na UE. Mas seria necessário mais para ajudar os agricultores e enfrentar as alterações climáticas a longo prazo. Cada Estado-membro apoiaria os seus próprios agricultores, teria mais flexibilidade na definição dos subsídios, o que poderia criar incentivos e apoio financeiro para práticas mais ecológicas. Os consumidores também teriam de mudar os seus hábitos. Na UE, o custo ambiental da agricultura não é totalmente incluído no preço dos alimentos. Os decisores políticos vão ter de encontrar formas de amortecer isso e distribuir a carga, mas a carga tende a aumentar. Entretanto, os pequenos agricultores esperam ter um lugar mais importante à mesa. Somos pessoas que trabalham com a terra. É essa a nossa paixão. As pessoas que geram isto sentam-se em gabinetes. Infelizmente, nem sequer sabem o que é a natureza. Temos o problema de saber quais são os interesses que estão representados no domínio político. Penso que temos atores que estão mais ou menos interessados em manter o status quo. Há também atores bastante influentes que moldam a agenda política. Se queremos que os agricultores sejam capazes de fornecer os nossos alimentos de forma sustentável, o atual sistema terá de ser fundamentalmente reformado. Na nossa próxima reportagem, vamos até a França conhecer um agricultor que é perfeitamente feliz. Ele utiliza apenas métodos antiquados para os quais os agricultores atuais não têm tempo e nem sequer usam um trator. Ele acredita no respeito pelo meio ambiente e tenta ser totalmente autossuficiente. Samuel Lewis nunca frequentou a escola, nem teve um emprego. Vive na Bretanha, quase sem dinheiro, mas com uma vontade de cuidar do ambiente. Basicamente, tudo o que precisamos é nos fornecido pelo solo e, se soubermos cultivá-lo, podemos viver num belo ambiente. O homem de 37 anos utiliza ferramentas tradicionais para cuidar da parcela de 3 hectares. Ao utilizar métodos antiquados, evita a utilização de insumos e equipamentos agrícolas inorgânicos que prejudicam a biosfera. Samuel obtém os seus vários alimentos na quinta, legumes, cereais e até pão. Ao rejeitar o consumismo, prefere cultivar a sua horta e ser totalmente sustentado por ela. É isso que me interessa, passar menos tempo a trabalhar por dinheiro, porque para mim parece um ciclo de pobreza e de destruição do meio ambiente e quero ter tempo para cuidar dos seres vivos. A sustentabilidade ambiental é fundamental para Samuel, mas para ele ainda é mais importante partilhar os seus conhecimentos com os outros. Publica e vende livros que ensinam as pessoas a cuidar do ambiente. Samuel está a viver o seu sonho, uma vida simples e em harmonia com a natureza.
A minha missão é tentar restabelecer o equilíbrio e dizer às pessoas, especialmente aos mais jovens, que não têm necessariamente de destruir o ambiente. Um personagem interessante, e ele é, de certa forma, tanto um artista como um agricultor. Bom, a nossa próxima reportagem faz um outro cruzamento entre a arte e a natureza. E isto leva-nos até Uganda. Em Kampala, a capital, apenas 5% de lixo é reciclado. As ruas estão, por isso, bastante sujas. Mas, para a artista e designer Allen Nabukenya, o lixo é, de certo, um recurso. Até descobriu um uso criativo para as sandálias de borracha que as pessoas geralmente jogam fora. Allen Nabukenya combina sua paixão pela arte com a preocupação com o ambiente. A recolha de chinelos de dedo descartados é o primeiro passo de um processo que inventou para transformar a poluição plástica em algo útil. O Uganda, como muitos outros lugares do mundo, está cheio de centenas de milhares de chinelos de plástico. O que este agricultor retira do seu campo está prestes a receber um novo objetivo criativo. Para minha surpresa, esta rapariga recolhe os chinelos e vemo-la a tirar coisas bonitas. Nabukenya transforma os chinelos em tinta, que usa para fazer obras de arte e outros objetos. Para a artista, é uma forma de lidar com a confusão que as pessoas têm feito com o mundo à sua volta. Além disso, para salvar o ambiente, estamos a promover a cultura da reciclagem no nosso país. Por isso, isto pode ser algo muito interessante se os outros artistas vierem a experimentar. No seu ponto de recolha de flip-flops, Nabukenya começa a recuperar as cores vivas originais que atraíram as pessoas a comprar o calçado em primeiro lugar. Esfregar os chinelos à mão e deixá-los ao sol para secar é um trabalho duro, mas é crucial para o seu projeto. De volta ao seu estúdio, utiliza uma máquina de lixar com cinta para reduzir o calçado a um pó fino que recolhe e mistura com um aglutinante para fazer tinta. Com esta variedade de flip-flops deitados fora, Nabukenya conseguiu criar uma paleta de cores arrojadas com as quais se exprime. Nabukenya também introduziu outros materiais nas suas obras de arte, como tiras de pneus de veículos fora de uso. Nabukenya está a ganhar fama no mundo da arte de Kampala e a nível internacional com arte que faz a partir de chinelos ou pantufas, como são conhecidos localmente. Her technique is so unique. A técnica dela é tão única e a razão pela qual a adoro é a textura. E outra coisa é que ela conserva o ambiente ao utilizar chinelos e pneus, em vez de os queimar e deitar fora, mas sim transformá-los em vida. Nabukenya espera que a sua arte possa aumentar a consciencialização sobre os nossos efeitos na natureza e mudar a atitude das pessoas em relação aos produtos para os quais já não temos utilidade. Estou aqui para salvar a natureza. O nosso povo tem gerido muito mal os resíduos e nós estamos aqui para lhes dizer que isto pode ser invertido e que, depois da funcionalidade que eles conhecem, podem talvez fazer outra coisa. Isto é vida sem fim. Para além das suas pinturas, Allen Nabukenya também desenha e adorna artigos de moda. A artista ugandesa está à procura de mais utilização para a sua tinta reciclada. Com tantos chinelos ainda por remover do ambiente, ela diz que também poderia produzir tinta para casa. Que ideia brilhante! Fazer coisas à mão e coisas que duram. Todos nós deveríamos experimentar. Esperamos que as reportagens desta semana lhe tenham inspirado. Eu sou Regina Ernesto e despeço-me a partir de Maputo, em Moçambique. Nós voltamos para a semana. Não se esqueçam de visitar o Eco África Online para mais reportagens inspiradoras. Até já!
Perdeu um programa? Não há problema. Temos novidades. No site dw.com/pt/EcoAfrica pode ver o que se passou no EcoAfrica da semana passada. Como ter verduras frescas no jardim, o que acontece com o lixo que produzimos e como funciona, por exemplo, a energia solar. O EcoAfrica encontra pessoas que procuram caminhos e maneiras para cuidar melhor do clima, do meio ambiente e dos animais, do mar à terra. Todas as semanas, novas histórias repletas de informações e inspirações de todo o continente africano e que estão disponíveis para rever a qualquer momento. Aproveite!